Bom dia, meus irmãos. Foi uma semana de muito privilégio para nós passarmos aqui, recebendo as crianças, ensinando, brincando com elas também, colhendo lágrimas, mas também muitos sorrisos. A minha palavra aqui será breve e é sobre algumas coisas que vêm acontecendo ultimamente aqui no Brasil. Eu quero começar dizendo uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Ele diz que o teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com as suas crianças. Há um tempo atrás, li numa matéria da UOL, orientação de estímulo a crianças desenvolverem brincadeiras sexuais. Os pais deveriam orientar as crianças a maneira correta dessas brincadeiras serem feitas. Na semana que se passou, semana da nossa EBF, houve uma grande discussão nas redes sociais sobre pedofilia, onde alguns estudiosos levantaram a tese de que a pedofilia não é um crime, mas sim uma doença, que deve receber tratamento e atenção como qualquer outra doença. E também misericórdia. Grupos na Europa defendem que a pedofilia é legítima porque é um tipo de amor. E toda forma de amor, segundo dizem, é válida. Diante desses acontecimentos, eu quero fazer 3 notas com os irmãos. E a primeira nota é uma nota de alerta, porque aparentemente há uma tentativa de sexualização dos nossos filhos, das nossas crianças. E nós precisamos estar alertas a isso. Essa cultura de uma criança sexualizada não é de agora, não é recente. Na cultura grega havia a figura do pedagogo, que era responsável por ensinar várias coisas aos meninos, inclusive iniciá-lo, ainda na infância, em sua vida sexual. À medida que o mundo ele se afasta da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos princípios divinos, esses conceitos que foram combatidos com força e energia pelo cristianismo na história, estão reaparecendo como formas válidas. E nós precisamos estar alertas, porque os nossos filhos vivem nessa geração má e perversa. Primeira nota de alerta. A segunda nota é uma nota de resistência. Porque diante desses acontecimentos nós não podemos cruzar os braços e ficar parados. Nós precisamos, sim, resistir. Nesse sentido, eventos como escola bíblica de férias é um ato de resistência. Onde as crianças vêm, elas brincam, elas comem, elas se divertem, mas elas também aprendem. Quando você traz o seu filho na escola dominical, vocês também estão resistindo à corrente de pensamento desse mundo. Quando você senta com seu filho, ensina as escrituras e ora com ele, você também está resistindo ao pensamento perverso do maligno. Quando você ensina a sua criança o que deve ser feito e o que não deve ser feito, você está tendo um ato de resistência. Recentemente aconteceu uma história muito curiosa no prédio em que eu moro. Eu moro num prédio, um condomínio, que é o alojamento do seminário. Lá só moram seminaristas. E a maioria dos seminaristas que moram lá são casados. Na época do período letivo, as crianças, filhos dos meus colegas, também estão estudando. Então nós nos esbarramos pelos elevadores e corredores e nos encontramos com aquelas crianças de uniforme, cabelinho partido, com a lancheira que é metade do tamanho dela, indo para suas escolas. Uma cena engraçada, mas bonitinha também. Nas férias, as crianças também estão de férias.
E na semana que antecedeu a nossa EBF, eu estava preparando algumas lições, creio que para a EBF mesmo, e as crianças estavam brincando lá no pátio do prédio. Era uma pequena EBF, porque tinha tudo que teve aqui: correria, gritaria, briga de criança, alguns tentando separar, outros se divertindo. Mas uma das coisas me chamou a atenção de maneira muito bonita, é que eles pararam e espontaneamente começaram a cantar uma música que nós cantamos aqui. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Curioso, olhei pela janela e não vi adulto nenhum. Espontaneamente, eles começaram a fazer uma declaração de fé. Sabe por quê? Aquelas crianças não são apenas crianças. São filhos dos meus colegas. Filhos de crentes. Filhos da aliança. Que como estes aqui foram marcados com água, marcados como parte de um povo maior que as estrelas do céu, como diz as Escrituras. Aquelas crianças são meus irmãos, assim como essas também o são, nossos irmãos. Todas as vezes que nós ensinamos coisas simples como histórias bíblicas para os nossos filhos, nós estamos ensinando sobre a grandeza de Deus. É um ato de resistência. Há um pensador chamado Chesterton, que ele diz que dragões não ensinam para as crianças que eles existem. Histórias fantásticas não ensinam para as crianças que dragões existem. As crianças sabem que dragões não existem. As histórias fantásticas ensinam que dragões podem ser vencidos. Se com histórias fantásticas e fantasiosas são assim, imagine com as histórias bíblicas e verdadeiras que nós temos nas Escrituras, dizendo as maravilhas que o nosso Deus faz. Resistamos. Não entregaremos jamais os nossos filhos a Satanás. Da missão que nos foi confiada como pais, como igrejas, nós não abriremos mão. Cumpriremos cabalmente, ainda que nos custe tudo. Pais, dai toda atenção aos seus filhos e parte do seu tempo. Porque é verdade, nós temos que trabalhar, fazer várias coisas, cumprir com as nossas atividades, mas o tempo que você tiver, toda atenção. Porque Satanás, ele não dorme. Mas os nossos filhos nós não entregaremos. Nota de resistência. Mas nós não podemos deixar de olhar para a história e ver o que o nosso Deus fez e ainda faz. E é por isso que a última nota é uma nota de louvor, gratidão e confiança. Confiança nas promessas de Deus. O Deus que salvou o seu povo da escravidão no Egito, que abriu o Mar Vermelho, que deu uma terra, que prometeu o Messias, e o Messias veio e ressuscitou, que prometeu o seu Espírito, e o Espírito Santo veio, e Ele está aqui no meio de nós, também é o Deus dos nossos filhos. E se o Senhor, Ele fez uma promessa para nós, pais, e para os nossos filhos, é nela que nós cremos. Então, todas as vezes que você ensinar o seu filho, lembre-se, há uma promessa de Deus, porque Ele fez uma aliança com você. E você deve ensiná-lo sobre essa aliança, até que ele mesmo tenha idade e ele mesmo faça uma aliança com Deus vivo. E nós, juntos,
oremos e cantemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque, como diz as Escrituras, filhos são bênção do Senhor. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Nós ainda cremos que filhos nos abençoam. Nós ainda cremos, porque as Escrituras nos dizem que filhos nos desafia. Mas nós cremos no tamanho do nosso Deus, que sustentou o seu povo durante toda a sua história e certamente ainda nos sustenta. Criaremos os nossos filhos e os nossos filhos, os filhos deles, mas faremos isso na força do Senhor. Então lembre-se, uma nota de alerta, uma nota de resistência, mas uma nota de confiança, porque é na força do Senhor que nós criaremos os nossos filhos e pela fé cremos que eles serão defendidos por Deus dos pensamentos malignos dessa geração perversa. Vamos orar por nossas crianças? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque de geração em geração Tu és Deus. Louvamos o Teu nome pela EBF. Obrigado pela equipe que trabalhou duro. Obrigado pela organização, pelo conselho da igreja. Obrigado por nossa igreja ter em grande apreço as nossas crianças, porque elas fazem parte desse povo, um povo do Senhor. E Deus, ajuda-nos a educá-los, a ensiná-los, ajuda-nos a ser responsáveis com a criação dos nossos filhos, ajuda-nos a amá-los, ajuda-nos a nos desgastar para que eles sejam ensinados em Teus caminhos, Deus, e livra-os do mal, livra-os da incredulidade, livra-os, Deus, do pecado e das correntes de pensamento desse mundo. E nós queremos confessar as nossas fraquezas diante do Senhor, porque o desafio da criação de filhos é grande demais para nós, Deus. Mas nós queremos expressar nossa confiança, porque é na força do Senhor, confiando nas promessas do Senhor, sabendo que é o Senhor quem nos capacita, que é o Senhor quem nos guia, que é o Senhor quem sustenta as nossas crianças, que nós seguiremos. Ajuda-nos, Deus, a abraçar a responsabilidade que o Senhor nos dá, mas ajuda-nos também a nos alegrar com o privilégio que ela é. E é no nome de Cristo, o Senhor desta igreja, que se manifesta no meio do seu povo e está aqui, Deus nosso e Deus dos nossos filhos, que nós oramos. Amém. Muito obrigado por cada pai que mandou o seu filho na EBF. E fica aqui o desafio: traga seus filhos na escola bíblica dominical, aos cultos, e estude as Escrituras com seus filhos, sentado à mesa, como diz a Bíblia, mas aproveite todo momento para pregar o Evangelho para eles. Deus os abençoe.